Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo do canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Constituição Federal, especificamente dos artigos que vão do 205 até o 214, dessa parte aí que vai tratar da educação. Então a gente vai ver título 3, capítulo 3, seção 1, que vai tratar da educação e suas alterações na Constituição Federal de 88. Então vamos iniciar aqui, né? Como eu falei, nós vamos tratar aqui do artigo 205 ao 214. E se você está chegando agora nesse canal, você ainda não conhece, já recomendo que você se inscreva, que você deixe o seu like nesse vídeo, já o like da confiança, porque esse vídeo está preparado com muito carinho para vocês. E sem enrolação, como eu gosto de tratar aqui, vamos direto ao ponto. Lembrando que esse vídeo é um vídeo tem completo todos os artigos do 204 ao 215, com questões resolvidas ao final. Ou seja, é um único vídeo que você vai ver completaço, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui a seção 1, que vai tratar da educação. Essa primeira parte ela é muito importante e é uma das partes que caem mais, certo? Então vamos ler o artigo 205, eu destaquei já aqui alguns pontos e eu recomendo que você tenha a sua lei aí e você vá destacando também os seus pontos, os pontos que você julgar mais importantes. E eu fiz isso aqui na minha apresentação, recomendo que você vá fazendo anotações ou dê o print, não sei por onde você está estudando. Eu recomendo mesmo fortemente que você tenha impresso o papel. Caso você estude por um tablet ou computador, alguma coisa assim, vá destacando lá, você deixa duas janelas e você vai trabalhando aí. Então isso é bom falar logo no início, porque vai ajudar você a memorizar e você também no ato da revisão, né? Porque também você vai ver o vídeo completo, vão chegar as questões, você vai conseguir resolver. Mas mais importante do que você saber resolver agora, depois que você viu o vídeo, é você saber resolver daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então é importante que você saiba voltar. Obviamente que você pode assistir o vídeo outra vez, mas você voltar nas suas anotações e pegar um trechinho ou outro do vídeo para poder fortalecer o seu entendimento. Então vamos lá, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado. Então, de quem é o direito à educação? De todos os cidadãos brasileiros. E dever de quem? Dever do Estado. Perceba que aqui a gente tem dever do Estado e da família. Não é somente do Estado e não é somente da família. Então é dos dois, tem um e, não é de um ou do outro. É dever do Estado e da família. E vai ser promovido e incentivado por quem? Vai ser incentivado pelo Estado e família. Conforme está escrito, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então perceba que a gente tem direito de todos, dever do Estado e da família, vai ser promovido em colaboração com a sociedade e visa o quê? O exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, ou seja, quer que a pessoa entenda a sociedade, que ela seja um cidadão e ela entenda, que ela haja como um cidadão e que ela seja qualificada para o trabalho, ou seja, do ponto de vista da economia e desenvolvimento pessoal, para a pessoa poder ter a condição de se manter. Então, a educação tem esse papel fundamental que a gente está vendo aqui inicialmente. E vamos seguindo aqui para a gente conseguir compreender outras finalidades, né? Como é que é ministrado esse ensino? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Nós temos aqui alguns princípios, né? O primeiro deles é o da igualdade, certo? A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, esse primeiro princípio é muito importante, por quê? Porque ele quer, né, que todas as pessoas tenham condições de ter acesso a permanência, ou seja, não é só ir a primeira semana, é permanecer, ou seja, a ideia é que a pessoa consiga cumprir toda a sua etapa escolar. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, certo? Então, isso aqui também é muito importante. A Constituição de 88, ela vem pós-ditadura militar. Então, ela vem justamente porque tratar dessa liberdade de aprender, porque antes a gente não podia falar, ensinar, pesquisar, divulgar qualquer pensamento. E aqui, já depois de 88, né, quando a gente tem essa Constituição, a gente tem que, foi colocado aqui como um princípio constitucional, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ou seja, também está incluso aqui a arte, né? Então é muito importante isso. E 3, no inciso 3, nós temos
o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então a gente tem aqui pluralismo de ideias, ou seja, você pode ter diversas ideias de formas diferentes de concepções pedagógicas, você pode ser mais ortodoxo, heterodoxo, enfim, você pode ter pensamentos diferentes. Então é um princípio constitucional, né, que a gente possa ter esse pluralismo de ideias diferentes. A concepção pedagógica também, né? Além disso, também é uma garantia de que possa coexistir, ou seja, existir simultaneamente instituições de ensino públicas e privadas. Ou seja, aqui, a partir desse ponto, né, é garantida a existência da instituição privada. No inciso 4, a gente tem gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que é algo que estão querendo, enfim, criar uma emenda constitucional para poder cobrar, por exemplo, mensalidades em universidades, mas, né, isso está como projeto ainda, né? A gente sabe que hoje, você está vendo esse vídeo em 2022, quando eu estou gravando aqui, setembro de 2022, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é um princípio, né, da educação, lá no artigo 206 da Constituição Federal, um dos princípios da base da educação. E mais o que é que a gente tem? A gente tem como também um dos princípios é a valorização dos profissionais da educação. Qual a educação? Da educação escolar. E isso sendo garantido na forma da lei, através de planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Se for rede pública, né? Privado, tanto faz, não tem essa obrigatoriedade nem de concurso, tá? A outra coisa é a gestão democrática. Quando a gente pensa em gestão democrática, particularmente quando eu vi pela primeira vez, eu pensava assim que era uma democracia dentro da sala de aula. Será que é o professor deixar o aluno opinar? Isso é a gestão democrática do ensino público? Né? Então, não. O que é essa gestão democrática? Ele está relacionado com gestão e não com o ato de ministrar a sala de aula, ministrar a sua aula, ou seja, a sua atividade docente, a atividade do professor dentro da sala de aula. Ou seja, a gestão democrática está relacionada com mecanismos legais que são utilizados para tornar a gestão escolar, a gestão democrática, a gestão do ensino público. Através de quê? A gente tem os conselhos escolares, a gente tem o PPP, o Plano Político Pedagógico, a gente tem eleição para diretor, transparência de contas, avaliação institucional. Então, tudo isso, né, todas essas coisas, elas denotam, elas trazem para a gente a garantia do que? De uma gestão democrática. Ou seja, a gestão, ela tem uma democracia desse ponto de vista e ela é fiscalizada também. Então, há uma via, né, que vai no sentido, gestão cuida das coisas, as pessoas fiscalizam a gestão. Então, é uma gestão democrática. A gente também tem a garantia do padrão de qualidade, né? Isso acontece também por onde? Através da fiscalização, né? Existem órgãos responsáveis por fazer essa fiscalização, que vão ver os números, como é que tá, quantos alunos tem matriculados, se tem alunos que não matricularam, buscar a razão disso, né? Além disso, o piso salarial profissional, né, do profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal, que a gente já tem, né, na verdade, essa lei, que ela já é um pouco antiga, de 2008, porém, ano passado foi que, de fato, ela entrou em vigor, né? A gente tem também, garantido o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, né? Isso aí foi incluído por uma emenda constitucional, a 108, agora em 2020, então é bem recente. E no parágrafo único nós temos a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica, ou seja, a lei vai dizer quais são essas categorias desses trabalhadores, quem é considerado e quem não é considerado, né? E sobre fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No artigo 207, a gente vai tratar agora um pouco sobre as universidades. Isso aqui é uma das principais coisas das universidades pós, ditadura militar. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, ou seja, é a autonomia universitária. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, o tripé da educação, ensino, pesquisa e extensão.
O ensino está ali na sala de aula, ensinando, mostrando aquele conteúdo tradicional, aquela coisa do livro, ensinando a pesquisa onde tem o mestre, o doutor, então o professor de forma geral que está buscando conhecimento novo, e a extensão onde você aplica o conhecimento com os alunos e a comunidade, ou seja, você estende aquelas atividades também à comunidade. O artigo 207 ele fala isso, né, que as universidades elas têm essa autonomia e que elas obedecerão a esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultativo às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso aqui é algo que gosta de cair em questões, né? Porque a gente já viu, inclusive no 8.112, né, que um dos requisitos básicos para investidura em um cargo público é a nacionalidade brasileira. Só que, como as universidades gozam dessa autonomia didático-científica, a administração e de gestão financeira e patrimonial, ela tem esse direito, né? Ela pode admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Agora, existe uma lei específica para isso. Não é da mesma forma que a gente tem o cargo de carreira, quem é concursado, porque também na Constituição diz que alguém só pode assumir um cargo público de carreira, né? Aquele cargo permanente, aquele vitalício, se for através de concurso, tá bom? No parágrafo 2º nós temos o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica também. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. O dever do Estado, como é que ele vai se dar? Como ele será de fato? Através de quais mecanismos o Estado vai prover, né, essa educação? Então, a gente vai ter no inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita. Então, percebam, as questões gostam de explorar se a educação básica é obrigatória ou não. Ela é obrigatória. E mais, ela é gratuita de quais anos a quais anos? Do 4 aos 17, né? Se você fizer aí 4 menos 17 menos 4 vai dar 13, certo? Então, são 13 anos aí de obrigatoriedade, dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurado, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então, se de repente a pessoa não teve acesso à educação básica naquele período, naquele tempo lá, do 4 aos 17 anos, ela vai ter direito depois o quê? A uma outra modalidade de ensino, como a gente tem, por exemplo, o EJA, né? Ou EJA, como alguns locais chamam. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Confesso a vocês que a primeira vez que eu li esse inciso aqui, eu tive uma visão errada, né? Eu tive que consultar uma colega que inclusive é doutora nessa área, para poder tirar dúvidas sobre essa universalização do ensino médio gratuito. Eu pensei assim, vou falar a vocês, por isso que eu digo que é sempre importante, quando você vai estudar a lei seca, você tem que buscar outras fontes. Se você pegar só a lei mesmo, é difícil às vezes de interpretar um artigo ou outro, um inciso ou outro. Né? Então esse inciso aqui particularmente, eu interpretei, vou ser sincero a vocês, como interpretei erradamente pela primeira vez na minha primeira leitura. Eu interpretei que essa progressiva universalização do ensino médio gratuito seria que, de certa forma, o Estado ele tinha como meta que não existissem mais escolas privadas. Né? Eu pensei dessa forma, porém eu pensei errado, destaco aqui que o meu pensamento foi errado. Só lendo esse artigo, o que eu interpretei foi isso. Mas a minha amiga, né, ela me passou, ela disse, não, Marcos, na verdade, essa universalização, ela visa o quê? Ela visa abarcar todas as pessoas, né? Ou seja, universalizar o ensino médio, fazer com que todos os brasileiros consigam ter acesso ao ensino médio. E não que exista somente o ensino médio público gratuito, né? Então não é isso que esse inciso aqui está dizendo. Ele está dizendo progressiva universalização, ou seja, que cada vez mais pessoas tenham acesso ao ensino médio gratuito, certo? Então a ideia é essa, que todas as pessoas, ou seja, a meta 100% das pessoas tenham, certo? Obviamente, mas a gente já falou lá atrás que é permitido existir instituições públicas e privadas, permitido pela própria Constituição, certo? Então, não faz sentido uma coisa contradizer a outra, né? Então, mais ele fala progressiva universalização do ensino médio gratuito, ou seja, a ideia de que progressivamente todos os brasileiros acessem a esse meio de ensino gratuito de nível médio, certo? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, não obrigatoriamente na rede regular de ensino, há situações em que a pessoa de fato não vai conseguir se encaixar, mas preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, existe algo muito importante, né, que é duas coisas, né, que são, apesar de parecerem muito próximas, são diferentes, que é a igualdade e a equidade, né? Quando a gente, esse artigo 3 aqui, ele está falando em igualdade. Mas existem muitas situações que a igualdade ela não é suficiente, a gente precisa de equidade. A igualdade é tratar todos de forma igual. A equidade é tratar os diferentes de forma diferente para poder alcançar um resultado igual, ou pelo menos o mais próximo possível, né? Então, quando a gente fala atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, significa que, por exemplo, tem uma pessoa que é surda, então, preferencialmente, ela vai estudar na rede regular de ensino e ter uma pessoa que vai fazer a tradução de Libras, por exemplo. Se ela é cega, o ideal é que ela estude com todas as pessoas na rede regular de ensino, mas que tenha acesso aos livros com braille, então, e assim por diante. Agora, existem situações em que a pessoa, de fato, ela não vai conseguir se enquadrar, se encaixar ali naquele espaço. Então, ela vai ser direcionada para uma rede especial de ensino, focada para isso, certo? Então, a ideia basicamente é essa, tá bom? Então, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, ou seja, não obrigatoriamente, na rede regular de ensino. Porque existem questões que gostam de explorar isso, né? Por isso que eu coloquei aí até destacado em amarelo, tá bom? Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Olha aí, agora a gente tem, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, a gente tem lá que era de 4 a 17 anos. Agora aqui, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, a gente tem nível superior, mestrado, doutorado, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequadas condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Então, para a educação básica, a gente tem, né, esses programas suplementares. Material didático escolar, ou seja, direito ao livro, transporte, seja ônibus ou outro meio de transporte qualquer, pode ser uma canoa, depende do local onde a pessoa reside, alimentação, né, também, e assistência à saúde, certo? Então, todas essas condições, né, elas são postas através da Constituição Federal, certo? Então, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica através desses programas. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, né? E aí vem a coisa, meu Deus do céu, o que é um direito público subjetivo? O direito público subjetivo é o direito de ação, de petição, direito de liberdade e de direitos políticos. Ele é referente ao Estado. Então, ele é relacionado com os direitos que devem ser prestados, ou seja, garantidos ao cidadão pelo Estado, através do governo. Então, esse direito público subjetivo, ele é um direito que o Estado tem a obrigação de prover, certo? Então, é público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente, certo? Então, é o quê? Uma obrigatoriedade, é uma obrigação do Estado. Então, se ele não for oferecido, tem que existir alguma consequência. Então, o não oferecimento, ele é caracterizado como uma oferta irregular, importa, ou seja, ele vai ter uma implicação a alguma autoridade competente, porque essa autoridade deveria, de alguma forma, prover isso para aquela região que ela é responsável, certo? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, o poder público tem a obrigatoriedade de recensear, ou seja, contabilizar, contar, fazer ali a contagem, fazer aquele rol, né, a listagem das pessoas, ou seja, chamar, zelar junto aos pais ou responsáveis
pela frequência à escola, ou seja, não é só matricular a responsabilidade dessa autoridade, né? Ser o diretor da escola, o secretário de educação do município, então não é só a obrigatoriedade de ter a vaga, é também de fazer o que? Esse recenseamento, acompanhamento, saber se os alunos de fato estão indo à escola e se não estiverem, saber o porquê, então fazer, né, zelar por isso, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, entender tudo que está acontecendo na vida dos estudantes. Então, se você está gostando desse vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, mas eu acho muito difícil que você ainda não seja inscrito, tá bom? E deixa aqui no comentário já de qual é a cidade que você está falando. Todos os vídeos que eu estou pedindo isso, deixa a cidade que você está falando. Eu estou achando muito bacana que a gente está encontrando aqui pessoas, às vezes, da mesma cidade que eu, enfim, vocês se encontram nos comentários aí e isso é muito bacana. Daqui uns dias a gente vai ter uma comunidade ainda muito maior e a gente vai cada vez encontrando mais pessoas aí do bairro, às vezes até do mesmo bairro, né? Assim, a gente ainda se conhecendo aqui. Bem bacana isso. No artigo 209 a gente tem assim, ó, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. A gente já viu que o ensino é livre à iniciativa privada, que ele pode coexistir com o ensino público. Agora, será que o ensino privado ele pode existir da forma que ele quiser? Então agora eu vou fazer uma escola em que não há mais frequência, não há mais nota, não há mais nada, vai ser uma educação, enfim, eu vou inventar um jeito aqui de pegar um modelo de outro país e não tem nenhum requisito básico que eu tenha que seguir para poder, de fato, essa educação privada ela poder existir segundo a nossa Constituição Federal? Não é bem por aí. Então, existem normas que a iniciativa privada tem que seguir para poder ofertar esse ensino. O primeiro deles, né, a primeira dessas normas é o cumprimento das normas gerais da educação nacional. O inciso 2 fala autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, não é só você querer abrir uma escola e você inventou um novo método e pronto. Não funciona assim. Você tem que ter uma autorização e uma avaliação de qualidade pelo poder público. Lógico, você pode ter um modelo diferente do tradicional, um modelo mais diferenciado, não tem problema. Mas esse modelo ele tem que ser avaliado pelo poder público, né? Então ele tem que ser avaliado e autorizado, certo? Então, se o poder público julgar como efetivo, como bom, então ele está liberado. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a gente vai ter, analisando o que eu acabei de falar das escolas particulares, né? A gente tem um conteúdo mínimo para o ensino fundamental, seja no público ou no privado. Então, tem um conteúdo mínimo ali que ele tem que ter, que ele é obrigatório, né? E ele tem que respeitar tudo, né? Tem que respeitar os valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso é de matrícula facultativa, ou seja, o aluno escolhe se vai cursar ou não, constituirá a disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental. Ou seja, o aluno ele tem a livre escolha de participar ou não do ensino religioso, porque às vezes a pessoa não quer que, de repente, o pai não quer que os pais, não, os responsáveis, não querem que os filhos aprendam determinada coisa de determinada religião, então ele tem esse livre direito, essa livre escolha, né, em relação a isso. Então a pessoa pode, né, de forma facultativa, matricular ou não. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Isso aqui, quando eu vi a primeira vez, também foi outra coisa, né, com a primeira leitura, que eu fiquei, nossa, precisa dizer isso, a gente está no Brasil, é a nossa língua oficial. Só que isso que eu fiz, esse meu pensamento inicial, ele foi muito errado, porque parece que no Brasil a gente só fala a língua portuguesa. Apesar de ser o nosso idioma oficial, a gente tem comunidades indígenas que falam outros idiomas. Então, né, dependendo da localização, do ambiente, daquele local onde tem escola, pode ser utilizado outras línguas também, certo? Então, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. Então, se tem uma comunidade indígena que tem outra língua, ela pode utilizar aquela língua também, né? Obviamente que, como hoje a gente tem tudo muito mais integrado, muitas vezes a gente vai ter aí, talvez, ministrado uma parte em língua portuguesa, uma parte na língua materna daquela comunidade indígena também, e
assim por diante, né? Então, cada cultura, ela, mesmo dentro do mesmo país, a gente tem infinitas culturas aqui dentro do Brasil, ela tem um processo próprio de aprendizagem. Então, é importante isso, esse artigo 210, no parágrafo 2º, que ele valoriza isso. Muitas vezes esse tópico é esquecido, a gente pensa que eu moro aqui na cidade, eu moro na capital, e esse é o Brasil. Não, o Brasil ele é composto por uma infinidade de pessoas com culturas, a gente tem indígenas, quilombolas e muitas outras comunidades, culturas que a gente nem imagina às vezes, né? Então nós temos, é interessante, muito importante esse direito constitucional, né? O ensino poder ser ministrado em outra língua, além da língua portuguesa, né? Valorizar as culturas, né? Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Ou seja, esse regime de colaboração, como é que ele funciona? Esse tipo de regime, ele é uma estratégia que é prevista pela Constituição Federal e também pela LDB, que ele visa organizar, né, esses entes, né, União, Estado, Distrito Federal, municípios, para solucionar problemas comuns ou estimular também, apoiar, implementar políticas voltadas para a educação. Ou seja, é um sistema em que eles vão se comunicar, identificar os problemas que têm em comum e ter soluções aí para poder estimular um ao outro, certo? Nessas diferentes esferas. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais, no caso os institutos federais, né, por exemplo, a gente tem universidades, e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização dos poderes das oportunidades, equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira dos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente, perceba que não é obrigatoriamente, é prioritariamente. A prioridade do município, né, deve ser focada onde? No ensino fundamental e na educação infantil. Mas aí você se pergunta, será que existe alguma universidade municipal? E aí, né, eu me fiz essa pergunta, Google pesquisar, achei aí, ó, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Campus Centro. Então existe uma universidade municipal lá em São Caetano do Sul. Então é possível. Então, ó, a educação, o município, ele atuará prioritariamente, não obrigatoriamente no ensino fundamental, mas ele pode ter também outros níveis de educação. Você pode ter nível médio e nível superior também, é possível, né? Não é muito comum, já que a gente tem aqui que é prioritariamente. Se fosse só obrigatoriamente, aí seria outra conversa, mas a gente tem prioritariamente. Já os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, né? Então, os estados, é muito comum a gente ver o quê? Escolas estaduais de nível médio, colégios estaduais de nível fundamental e médio. Eu estudei no ensino fundamental em colégio estadual, né? No meu ensino médio mesmo, foi num Cefet, já era federal. Mas a gente tem, o Estado e Distrito Federal atuam prioritariamente no ensino fundamental e médio. Pronto, mas os estados, a gente tem universidades, muitas universidades estaduais, a gente tem aqui no Ceará, vou falar UES, no Rio Grande do Norte, tem a UERN e por aí vai, a gente tem muitas universidades estaduais. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. E aí vem mais uma vez, ó, a equidade do ensino obrigatório. E a equidade vem relacionada com aquele conceito que eu tinha falado, de tratar pessoas diferentes, de forma diferente, para poder alcançar um objetivo igual, certo? Então, dentro dessa organização do sistema de ensino da União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles vão definir forma de colaboração para assegurar essa universalização, ou seja, todos esses níveis, do mais básico até o superior, né? E a qualidade e equidade desse ensino obrigatório. A educação básica pública, ela atenderá prioritariamente ao ensino regular, ou seja, a prioridade é o ensino regular. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a ação redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, eles vão redistribuir, né? O que é essa ação redistributiva? É garantir condições que crianças e jovens do município frequentem as escolas mais próximas de suas moradias.
Então, não tem sentido morar num bairro e querer estudar num outro muito longe. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? De você poder ter uma escola perto, né? Porque se você tem que estudar muito longe, é um gasto adicional que você vai ter, provavelmente você vai ser uma pessoa potencialmente que vai ter uma probabilidade maior de desistir daquele curso, porque até pela condição financeira mesmo, né? Porque vai exigir um gasto. Então, são muitos fatores aí que são atribuídos a isso. Então, é importante essa ação redistributiva em relação às escolas. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º desse artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, que é o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês agora, essa parte que eu vou trazer no próximo slide aqui, é uma portaria interministerial, que ela é a portaria número 2, de 29 de abril de 2022. Ela vai trazer para a gente aqui algumas informações, né, que a gente está falando aqui, custo, aluno e qualidade. Tem alguns termos que são muito utilizados na área da educação, LDB, que leva em consideração, né, especialmente quando a gente está falando de Fundeb, que leva em consideração esse valor, né, são dois termos que a gente vai ver muito, né, é o VAAF e o VAAT, né? Essa portaria interministerial, ela tem esse nome de interministerial porque ela envolve dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia. Então, esses dois ministérios, juntamente, né, decidiram, por que envolve os dois? Porque está tratando de educação e está tratando de valores, de economia. Então, ela estabelece para a gente o que é esse VAAF mínimo, né? O que é esse VAAF para começar? Então, o VAAF é o valor anual por aluno e o VAAT é o valor anual total por aluno. Então, esses dois valores, eles são valores, né, relacionados, valores mesmo monetários relacionados aos alunos. Quanto cada aluno deve custar por ano aos cofres públicos, certo? Então, é basicamente isso. A gente tem o VAAF mínimo, que hoje, valores de hoje, 2022, né? Segundo essa portaria de 29 de abril de 2022, o valor para o mínimo é R$ 4.873,78 centavos e o VAAT mínimo é R$ 5.640,52 centavos, certo? Então, a gente tem esses dois valores aí que eles funcionam de forma complementar. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, Distrito Federal e os municípios 25, no mínimo, da receita resultante dos impostos compreendidas a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, tem essas porcentagens mínimas, né? 18% para os estados, Distrito Federal e município e 25% no mínimo da receita resultante dos impostos provenientes de transferência, manutenção e desenvolvimento do ensino de forma geral. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo, que é a receita do governo que a transferiu. Ou seja, se você tem que receber aquele valor, o município tem que receber um determinado valor, e o Estado já transferiu um pouco para ele, esse valor aí não diminui o valor da União. A União não vai ter que fazer aquela transferência de toda forma, tá bom? Então é basicamente isso aí que está sendo falado. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos, como é que ela vai ser feita, né? A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, mais uma vez esse termo equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde previstos nos artigos 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, existem alguns programas que eles têm outras fontes, né, orçamentárias, outros recursos. Tá gostando do vídeo até aqui? Inscreva-se no canal, sem enrolação, vamos para o próximo. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação. E por quem que é recolhido esse salário educação? Pelas empresas, né? Então, existe uma lei que diz que o salário educação tem que ser recolhido pelas empresas. Então, o salário educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas
projetos, ações voltadas para a educação básica pública, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 1988, que nós estamos vendo aqui neste vídeo. Então, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente. Então, percebam aqui, ó, que a gente vai ter essas cotas estaduais e municipais que são provenientes desse salário educação, que é proveniente dessas empresas, né, desse imposto das empresas. Como é que ele vai ser distribuído para os estados e municípios, né? Ele vai ser distribuído proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica, né? Essas cotas vão ser proporcionais, certo? Ela não é, aquela pessoa ali tem mais influência, não, é pelo número de alunos matriculados na educação básica, tanto numa rede quanto na outra, né? Nas respectivas redes públicas de ensino, tá? É vedado, ou seja, é proibido, não é permitido, é vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Então, esse salário educação, ele não pode ser utilizado com a finalidade de pagamento de aposentadoria e pensão de pessoas. Ele é voltado para a educação mesmo, certo? Especificamente. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle de despesas. Então, existe uma lei que vai tratar especificamente sobre normas de controle e de avaliação dessas despesas, né, com educação na esfera estadual, distrital e municipal. Ou seja, não é a pessoa faz a gestão do jeito que ela quer, não. Existem leis específicas para isso. No artigo 212-A, ele vai trazer para a gente os estados, Distrito Federal e os municípios destinarão parte, não é integral, parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Quais são as disposições que elas vão tratar sobre essa manutenção e desenvolvimento da educação básica, né? A remuneração condigna? Quais são esses requisitos, essas premissas que tem que ser, essas disposições que têm que ser respeitadas? Primeiro, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais da educação. Fundeb, né, de natureza contábil. Então, existe um fundo, esse fundo de manutenção, né, que é voltado para a educação básica. Ele é quem vai fomentar, trazer para a gente aí, financiar isso, tá bom? Então, os fundos referidos no inciso 1, que a gente acabou de ler, do caput desse artigo, serão constituídos por 20%. Então, a gente vai ter 20% de recurso que se refere aos incisos 1, 2, 3 do caput do artigo 155, né? E o inciso 2 do caput 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 dessa Constituição. Eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muita coisa, muita informação, mas eu deixo para você aí como leitura complementar. Vá dar uma olhadinha nesses artigos que eu estou mencionando aqui, tá? Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos. A gente já viu isso, né? Que vai ser distribuído de forma proporcional ao número de alunos em diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos da atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do capítulo e no parágrafo 2 deste artigo. Vamos seguindo aqui. Tem umas partes, pessoal, que realmente aqui eu não vou focar muito, tá fazendo referências a outros artigos que estão fora até do que a gente está vendo, e eu deixo para vocês como uma complementação para você pesquisar, certo? A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo. A complementação da União, isso aqui é importante, essa parte, Caio, eu destaquei aqui para vocês, ó. Como se dá a complementação da União?
a complementação da União será equivalente a, no mínimo, ou seja, o menor valor que a União vai contribuir, que ela vai complementar. Já existe um valor que está chegando, ela vai complementar. 23%. Eu coloquei uma questão lá no final, acho que é a última questão, se eu não me engano, que trata desse valor aqui específico, né? Algumas questões, acho que 2, se eu não estou enganado. Então, coloquei algumas questões aqui que envolvem essa porcentagemzinha. Então, isso costuma cair, certo? Então, a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, distribuída da seguinte forma. São 23%, e esses 23% eles vão ser distribuídos aqui em 3. Né? A gente vai ter, primeiramente, 10%, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, o VAAF, né, que a gente já tinha visto lá o conceito, lá naquele decreto, nos termos do inciso 3 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Então, se o valor não alcançar o mínimo, aí a União ela vai entrar. A União vai entrar com até 23%. 10% fica só para cá, só para o VAAF. Como é que fica, então, o restante? A gente vai ter mais 10,5% em cada rede pública de ensino municipal, estadual e distrital, sempre que o valor anual total do VAAT, né, ou seja, já é o valor complementar ao VAAF, né, que a gente já acabou de ver, referido no inciso 4 do caput desse artigo, não alcançar o valor mínimo nacionalmente, certo? Então, a gente viu aqui, primeiramente, esse aqui, que é 23%, a gente vai ter o nosso VAAF, perceba que, primeiramente, complementou com 10% VAAF. E depois a gente vai ter 10,5% VAAT. Então, o VAAT um pouquinho mais para frente. Se você quer só memorizar, VAAF. Se você pensar F e T. O F está antes do alfabeto, então o valor é menor. E o T está depois. Então, só para você pensar nessas duas letrinhas. VAAT, VAAF, 10%. VAAT, 10,5%, certo? Então, sempre que o valor anual total por aluno, ou seja, o valor anual total por aluno, VAAT, nesse artigo ele não alcançar o número definido nacionalmente, e aí vai existir essa complementação pela União, de 10,5%. E a gente também tem 2,5%, então perceba que os outros no mínimo, pode ser mais, no mínimo. Aqui não, ele fala são 2,5%, 2 inteiros e 5 décimos, 2,5%, nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades e melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução dos indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ou seja, esses 2,5%, né, eles são para quem conseguiu aí bons indicadores. Eu coloquei só uma definição aqui no inciso 6, né, o que é o VAAT, como é que ele é calculado. Ele é calculado na forma da lei que trata o inciso 10 do caput desse artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput também desse artigo, acrescidos de outras receitas e transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º, consideradas matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente entender melhor como é essa distribuição. Então, a gente tem que a complementação da União, ela vai ser de, no mínimo, 23%, né? Então, ela pode ser mais. Como é que ela é distribuída? A gente vai ter que o VAAF, né, no caso, esses estados e municípios, o 10%, né? E a gente vai ter 10% estados e Distrito Federal, 10,5% município, estado e distritos, 2,5% para municípios, estados e distritos. De que forma? Né? Na mesma forma que eu falei, se ele alcançou bons indicadores, ele tem uma espécie de como se fosse um bônus de 2,5%, tá bom? Então, 10, 10,5% e 2,5%. Se você somar tudo isso, vai dar exatamente 23%, que é o quanto a União ela vai de fato fazer a complementação. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput desse artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, acrescido de outras receitas e transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput desse artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios, exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 dessa Constituição. E aí vem um ponto importante, a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 dessa Constituição suportará no máximo 30% de complementação da União. A gente viu que é no mínimo
23%, e no máximo 30%, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo. A gente tem ainda mais, o disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput desse artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Ou seja, se de fato isso aqui não for aplicado, né, aquela autoridade competente, ela vai ser penalizada por isso, né? Vai ser considerado crime. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e nas metas pertinentes do Plano Nacional da Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre, a gente vai ter no A, a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo e a distribuição proporcional dos seus recursos. Então, essa distribuição ela é de forma proporcional, proporcional aqui, né? Proporcional a esse número de alunos, né? Está relacionado com o quê? As diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimentos de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A forma de cálculo do VAF, decorrente do inciso 3 do caput desse artigo, do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, a forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput desse artigo, a transparência do monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e o social dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo, assegurada a criação de autonomia e manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos da educação. Pessoal, esses tópicos aqui, eles não costumam cair tanto. Obviamente, você tem que ler, parar, né, e refletir sobre cada um deles, mas eu estou focando aqui mais nos que caem. Vocês estão vendo que tem alguns trechos que eu estou fazendo uma leitura mais rápida, certo? Mas tenham paciência, tenham calma que a gente vai chegar lá, tá? O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Aí, ó, proporção não inferior a 70. Então, a gente viu lá que o máximo é 30, né? Então, a proporção aqui é o quê? Não inferior a 70. Ou seja, se lá o máximo é 30, então esse aqui não é inferior a 70. Pode ser 70, 71, 72, 73. E também, né, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Eu vou dar uma resumida na lei aqui, tá? No inciso 12, lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Isso aqui é importante, porque essa lei é a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Essa lei é de 2008, essa lei que estabelece o piso, mas só agora que de fato ela foi assim cobrada, né? Então os municípios, estados, municípios, enfim, todo mundo que trabalha com educação básica teve uma correção ano passado e agora nesse ano 2022 está R$ 3.845,34. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo se esse valor mudou, né? Se tiver mudado, você deixa aqui já nos comentários pra gente, tá? Mas basicamente hoje, valor de 2022, R$ 3.845,34. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 dessa Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5 do caput desse artigo, é vedada, proibida, né? Então, a utilização desses recursos, né, que estão lá no parágrafo 5º, não pode utilizar, né, para complementação do Fundeb. O cálculo do VAT referido ao inciso 6 do caput desse artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Estamos chegando na reta final e a gente já vai chegar nas questões. Então eu estou quase chegando lá, tenham calma, paciência que vai dar certo. Receitas de Estados, Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário da educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 dessa Constituição, complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal, municípios nos termos da linha A do inciso 5 do caput desse artigo, além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. E agora esse parágrafo 3º aqui
é muito importante, destaquei ele para vocês. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput desse artigo nos termos da lei. Estamos na reta final, faltam só 2 artigos, pessoal. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Isso aqui é bastante explorado em questões. Estudando para esse vídeo, eu vi muitas questões com esse tópico. Deixei destacado aqui, quais são essas escolas. Além da escola pública, escola comunitária, confessionais ou filantrópicas. São essas 4 situações: escola pública, comunitária, confessional ou filantrópica. E ainda tem algumas ponderações, né? Para poder ter direito a esse recurso, né? Comprove finalidade não lucrativa, ou seja, não pode ter fim lucrativo, não tem sentido, né? Um recurso público para uma empresa que tem fim lucrativo não tem sentido. Então, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Porque se ela recebe e ela tem um excedente financeiro, ela tem que aplicar em educação. Não pode aplicar para melhorar um prédio, aquele prédio virar da empresa, né? Outra coisa, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Tinha lá uma comunidade, ou enfim, alguma sociedade filantrópica, alguma coisa desse tipo, né? E de repente ela cessou as suas atividades, então esse patrimônio ele tem que ser destinado a uma outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou mesmo regressar, voltar ao poder público, né, no caso de encerramento. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados às bolsas de estudo. Isso aqui também é importante, tá? Esses recursos eles podem virar bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, ou seja, são 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção, o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a... E agora a gente está aqui na reta final mesmo. Erradicação do analfabetismo, importantíssimo, né? Então essas metas de erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino. Qual é o parâmetro que diz que existe a qualidade de ensino, né? Na própria Constituição fala sobre qualidade de ensino. Eu não tratei aqui nesse vídeo, a gente pode ver num outro, certo? Se você quiser, tiver interesse em saber esses parâmetros, você deixa aqui. Na LDB tem também isso, né? Então você pode deixar aqui, até para me lembrar que depois eu posso trazer esse vídeo, se tiver muito comentário sobre isso. Formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, ou seja, do PIB. E aí a gente finaliza esses artigos e agora nós temos questões, certo? Então, se você está gostando do vídeo, mais uma vez eu estou dizendo isso, nós estamos aqui, sei lá, mais de 50 minutos de vídeo. Se inscreva no canal, me segue lá na rede social, aqui no @marquescruz, deixa o seu like e vamos para frente. Questão de número 1. De acordo com a Constituição, essa questão, né, ela é da Prefeitura de Campos do Jordão, professor de ensino fundamental 2, inglês, da banca IPFAI 2019. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, né? Isso aí, pessoal, é o artigo 205, é o primeiro artigo que a gente viu aqui quando a gente começou esse vídeo, né? Então, o que é que o artigo 205 ele traz para a gente? Vamos ler as alternativas e depois a gente vai lembrar aqui do artigo. A formação para o trabalho, seja ele intelectual ou físico, faz sentido? Trabalho físico, né? A colaboração da sociedade visando o trabalho físico, né? Eu acho que não, né? Não faz sentido, né? Isso. E a inserção do jovem no mercado de trabalho o quanto antes, ou seja, com 12 anos de idade já tem que colocar no mercado de trabalho? Não, isso aí não faz sentido, né?
A igualdade de condições de acesso e permanência para crianças e adolescentes nas escolas da rede particular de ensino. Peraí, né? Essa aí na rede particular de ensino, prover a igualdade de condições de acesso permanente para crianças e adolescentes nas redes da escola particular de ensino. Essa aí também não faz o menor sentido, né? Tem que ser na rede pública de ensino. Ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Faz sentido. Vamos ler a letra D. O aprimoramento das habilidades sociais e intelectuais do aluno através de uma gestão escolar participativa e autocrática. Essa letra D tem uma gestão escolar participativa autocrática. Esse autocrática não tem sentido aqui. A gente sabe, então, que é a letra C. No artigo 205, ele fala assim, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, é a letra C a alternativa correta, tá bom? E falei se você tinha acertado essa questão. Agora vamos para a próxima questão número 2. Então agora eu peço a você para dar um print nessa tela. Dá um print ou então dá uma pausa no vídeo aí. Se você quiser dar o print, você dá o print e me marca lá no Instagram também, tá? Que aí eu vou repostar todos que me marcarem aqui. Vamos lá. Então, essa questão é da ESAF 2016, é a prova da ANAC, Analista Administrativo, certo? Conforme preceitua o texto constitucional, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, o dever do Estado com a educação, será efetivado mediante garantias, exceto, ou seja, a gente vai ter aqui várias garantias e uma estará errada, né? Vamos lá, letra A. Vamos analisar as garantias. A oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando? Sim, né? Essa parte aí está lá no artigo 208, no inciso 6, exatamente como está aí. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Perfeito. Só que ele pede o quê? Exceto, o que está errado. O acesso ao ensino facultativo e gratuito, sendo esse um direito público subjetivo. A gente viu que o direito ao ensino ele é obrigatório. Artigo 208, parágrafo 1º. Então, a gente já sabe que a correta é essa, né? Porque ele está buscando o que é incorreta, né? Então, a letra B é a alternativa correta. A progressiva universalização do ensino médio gratuito, a gente viu que isso é verdadeiro. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, no artigo 208, inciso 2, essa alternativa aí. E na letra E a gente tem o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e essa parte aí está lá no inciso 3 do artigo 208. Então nós temos aí que a alternativa correta é a letra B. Vamos para a questão de número 3. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, classifique cada alternativa como verdadeira, V ou F. Essa aqui eu achei ela uma questão bem simples, né? Da UFMG, a banca é a própria UFMG, questão de 2018. Vamos lá, V ou F. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 18. Olha aí, pessoal, fala dos 5 aos 18 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A única coisa que ele colocou errada aí foi a idade, né? Fala de 5 a 18, a gente sabe que é de 4 a 17, né? E aí ele colocou 5 a 18, se tiver memorizado que são 13 anos de diferença, né? Aí você talvez marcasse ainda, né, como verdadeira, mas 4 a 17, certo? 4 a 17. Então a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, né, a gente já sabe que pode ser, ó, vamos ver, ou a letra C ou a letra D, né? A e B a gente já elimina, né? Tá entre C e D, certo? Então a primeira é falsa. Vamos ver a segunda. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização do ensino médio gratuito. Perfeito, artigo 208, inciso 2, ou seja, FV. FV, tanto a C quanto a D estão assim, né? Vamos ver agora. Se bem que a terceira, se você está fazendo uma prova, aí você já sabe, ó, tô entre C e D. A FVF, então a gente tem FVF. Então as três primeiras são FVF. Você nem precisaria analisar a terceira. A gente já sabe que essa 3 é falsa, mas vamos ver, né?
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência em sistema especial de ensino? Não, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é falsa mesmo, né? A gente já viu isso aí. Então, beleza, o que vai definir para a gente agora vai ser o 4, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche ou pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Perfeito, né? Essa parte aí é lá no inciso 4, tá perfeito. Então, é verdadeira. Então, a gente tem que a letra C, né? F, V. Vamos só ver se a última é V também. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Perfeito, né? Então, a gente tem aqui que é a letra C mesmo, a correta, tá bom? E aí, você me disse se você tinha acertado essa ou não aqui nos comentários, se você achou difícil, se achou fácil. Questão 4. Assinale a alternativa correta. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de, né? A gente vai ver agora que vamos analisar. A educação básica e fundamental obrigatória e gratuita dos 2 aos 18 anos? Não, essa aqui já elimina, né? 4 aos 17. A educação básica obrigatória e gratuita dos 2 aos 17? Não, 4 aos 17. Olha, vocês estão vendo que são númerozinhos, coisa besta, mas que a banca do Instituto Federal do Piauí cobra dessa forma. Então, é importante você que vai fazer esse concurso, que você fique antenado, fique ligado aí que a forma que a banca cobra é assim, ela está botando números para você memorizar mesmo, certo? Letra C. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Perfeito, né? A gente sabe que é essa aqui, a letra C mesmo. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, olha aí, tá certo, né? Assegurada mediante módica contribuição, ou seja, a pessoa tem que pagar para poder ter acesso? Não, né? Ela é pública e gratuita. Então tá errada. E letra E, educação básica e é obrigatória e gratuita dos 2 aos 18? Também não. A idade está errada, 4 a 17. Questão número 5, IDECAN e IFAM. Olha aí, pessoal, o IFAM aqui tem questão do IFAM e o concurso aí está aberto para vocês, né? E cai esse conteúdo, então pode ser que caia novamente aí uma questão parecida. A respeito das disposições sobre a educação contidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. As universidades não gozam de autonomia administrativa. Bem, errado, né? A gente sabe que as universidades gozam de autonomia administrativa. É direito da família promover a educação de seus integrantes, não podendo o Estado interferir. Não, a gente sabe que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, né? Então, essa parte aí, essa alternativa está errada também. Na letra C, não são permitidos cientistas estrangeiros nas universidades. Não, pelo amor de Deus, né, pessoal? É permitido, a gente viu isso aí na autonomia universitária, que ela pode. As universidades gozam de autonomia didático-científica com a mais plena certeza. Essa aí é a correta. E letra E, a educação é apenas dever do Estado? Não, apenas. Ó, esse apenas a gente já tem que tomar cuidado. A educação é dever do Estado e da família, devendo ser incentivada pela sociedade. Então está errado, não é apenas dever do Estado. Questão de número 6, enunciado um pouco extenso, né? Mas vamos lá. Essa questão do IFPB, né? IDECAN e IFPB. Pedagogo, questão de 2019. Artigo 212. A União, da Constituição Federal, né? A União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e aos estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto, ou seja, ele está falando aí qual a situação em que não vamos ter esse percentual. Então vejam aí, ó, aquela parte lá dos percentuais que eu falei que cai, elas caem de fato. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal, município, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto, vamos ver, a parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União de Estados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou pelos estados ao respectivo município não é considerada para efeito de cálculo. A gente viu, né? Exatamente, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Perfeito, isso aí está lá no... Quando a gente for olhar o artigo 212, está no parágrafo 1º. Letra B. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional da Educação, né? Essa parte aí está lá no parágrafo 3º. Só que tem uma coisa aí, né,
que está assim, que esse item deixou, que aí você poderia ficar meio balançado, talvez marcar ele. Vamos lá. No parágrafo 3º, ele trata exatamente como está na letra B, só que tem uma coisa adicional no texto, né? Lá no texto do parágrafo 3º, ele fala assim, ele coloca, vai aí na necessidade de um ensino obrigatório, aí fala no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, e aí ele termina, como está aí, né? Nos termos do Plano Nacional da Educação. Só que isso não torna esse item errado, né? Mas ele poderia ser uma casca de banana, né? Porque você, exceto, como ele não especificou isso, mas ele permanece com o mesmo sentido. Na letra C, ele vai dizer assim pra gente, ó, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Corretíssima também, parágrafo 4º está dessa mesma forma. Na letra D, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelos estados na forma da lei, não, é recolhido pelas empresas. Então, esse aqui, de fato, está errado. Então, olha aí, gente, como isso aqui gera uma confusão, né? Porque o salário ele é recolhido pelas empresas e repassado para o Estado, mas ele não é recolhido pelo Estado, é recolhido pelas empresas. Então, isso aí, eu acho uma puta sacana, desculpa da palavra aqui, né? Que a banca bota assim para a pessoa escorregar mesmo, né? Porque você entendeu o conceito, mas ele mudou uma besteirinha assim, né? Para confundir. Foi feito para confundir, não para testar se de fato a pessoa sabe ou não. Então, enfim, né? Mas vamos lá, concurso é desse jeito, vida que segue. Letra E. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário à educação serão distribuídas proporcionalmente, beleza? Né? Isso aí, parágrafo 6. Proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes de ensino. Questão de número 7. Essa questão aqui é atualizadíssima, 2022, aconteceu essa prova agora tem pouquíssimo tempo aqui em Fortaleza, né? A prova da Prefeitura de Fortaleza, 2022, agora professor de língua portuguesa e literatura. Essa lei aqui, ela fala a lei do Fundeb, que é a lei 14.113. Não é especificamente a Constituição, mas é basicamente a mesma coisa, porque essa lei ela foi extraída da Constituição Federal. Então, os números que ela vai trazer são exatamente os que a gente já conhece lá da Constituição, certo? Então, você já deve estar vendo aqui as alternativas e já deve estar lembrando daquele número que eu falei, né? A lei do Fundeb, número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, institui uma nova forma de complementação da União, considerando as respectivas especificidades das redes de educação básica pública, presencial e os insumos necessários para a garantia de qualidade da educação. A complementação da União do total de recursos será equivalente no mínimo a gente tem lá, artigo 212, inciso 5. A complementação da União será equivalente a no mínimo. Então, nesse item, a gente vê que, assim, claramente já é aquele valor que a gente tinha falado, são 23%. Então, o valor é esse, 23%, portanto, letra B, tá? Então, na letra B. Vamos lá para a questão número 8, IFSP. IFSP, como o pessoal chama, eu prefiro chamar IFSP, professor de pedagogia. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias não lucrativa, com excedentes financeiros aplicados segundo suas necessidades em área de seu interesse. Não, a gente viu que tem que ser reaplicado na educação, né? Não faz sentido isso. Letra B. Escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, mesmo que no caso de encerramento de suas atividades, não destine seu patrimônio para outra escola comunitária, confessional ou filantrópica. Não. Se encerrar as atividades, tem que destinar, né, o patrimônio para essas outras escolas aí, confessional ou filantrópica. As bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Essa parte aí, ela está exatamente, né, como lá no artigo 1º, né? Então, é a letra C a correta. Essas bolsas de estudo para o ensino fundamental está exatamente como a gente viu lá no artigo 213, tá? As bolsas de estudo para o ensino infantil e fundamental, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade? Não. Qual é a diferença do de cima para cá, né? Ó, ele está falando aqui que é só no ensino fundamental, infantil e fundamental. E na letra C, a gente vê que é ensino fundamental
e médio, né? Então não é só ensino infantil e fundamental, né? Ensino fundamental e médio. E na letra E, escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, ainda que com fins... Não, tem que ser sem fins lucrativos, né? Ele coloca ainda que tenham fins lucrativos, né? Então a gente sabe que é sem fins lucrativos. Vamos para a questão de número 9, chegando aí na reta final. Agora sim, a gente está chegando no final desse vídeo. De acordo com o artigo 213 da Constituição Federal, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido a escolas confessionais e privadas, escolas comunitárias e particulares, escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, associação de moradores e escolas privadas, associação de moradores e escolas confessionais e particulares. Esses recursos podem ser destinados às escolas públicas, podem ser dirigidos a escola confessional e privada? Não, privada jamais, não pode, né? Escola comunitária e particular? Particular também não pode. Aí a gente tem comunitária, confessional ou filantrópica. Aí sim, né? Correto, a gente sabe que são essas de fato, né? Que a gente viu na letra D. Associação de moradores e escolas privadas. Mais uma vez, escola privada não tem sentido. Associação de moradores, escolas confessionais e particulares. Particulares também não. Essa questão se torna muito fácil, né? Porque é um recurso público indo para uma instituição privada, particular, não tem o menor sentido, né? Então essa aí ficava fácil. E agora a última questão do nosso vídeo, chegando lá, estamos a mais de 1 hora de vídeo aqui. Questão da SUGEP, da Universidade Federal Rural do Pernambuco, 2018, técnico em assuntos educacionais. De acordo com o artigo 214 da Constituição da República Federativa do Brasil, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, né, 10 anos, para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a... Eu trouxe esse ponto para vocês, né, do artigo 214. Eu vou ler e aí eu vou ler todas e eu trago para vocês aqui. Formação profissional, universalização do ensino, erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade social do ensino, promoção científica e tecnológica do país. Então vamos lá, ele traz aqui vários termos bonitos que vão nos confundir. Essa formação profissional, será que é formação profissional? Não, ele fala formação para o trabalho. É diferente de formação profissional. Então a letra A está errada. Universalização do ensino, não é universalização do atendimento escolar. Então também está errado. Erradicação do analfabetismo, com certeza, esse é o primeiro que é posto, que é colocado lá como os incisos, né, do artigo 214. Melhoria da qualidade do social do ensino, assim como melhoria da qualidade. O que é uma qualidade social do ensino, né? É melhoria da qualidade do ensino, né? Não tem esse social no meio. E por último, promoção científica e tecnológica do país, não é? Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, essas coisinhas aqui, elas vêm para confundir de fato a gente, né? Espero que você tenha gostado. Vou trazer aqui ainda umas frasezinhas aqui. Essa frase eu achei sensacional, né? Eu não sei quem é o autor, né? Mas eu gostei muito dessa frase. O sucesso pode ser doce, mas o cheiro é de suor. Você passou aqui mais de 1 hora assistindo esse vídeo. Depois que você passar no concurso, as pessoas vão dizer: ah, agora tá muito fácil para você, é só vida mansa. Na verdade, não, né? Não, o sucesso, ele não quer dizer que você não vai... Ser aprovado num concurso não quer dizer que você não vai mais trabalhar, não. Você vai passar a trabalhar muito ainda. Óbvio que você vai ter uma vida digna, talvez mais digna, né? Vai poder receber talvez um pouco mais, não trabalhar os finais de semana, né? Alguns benefícios que a gente tem como servidor público, mas para você chegar ao que você considera como sucesso, você tem que suar, você vai precisar suar, precisar se dedicar a tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida, que você tem como meta, como objetivo, tá bom? O seu comentário é muito importante aqui no canal. Se você gostou, quer deixar alguma ponderação, se você gostou da aula, deixa um comentáriozinho aqui, né, de carinho. Eu gosto demais de ver os comentários de vocês, de conhecer vocês, de falar a história de vocês. Muita gente diz que passou a estudar, gostar da lei, porque viu aqui um vídeo. Então, quando vocês trazem esses relatos e também quando vocês são aprovados, vocês voltam para comentar aqui, lá no meu Instagram, eu acho muito bacana mesmo. E isso é muito bom, a gente fica criando novos amigos de outros estados e tudo mais, e isso é muito bom. O seu comentário ele é importantíssimo para cá, para fortalecer o canal, tá bom? Então não esqueça de deixar. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!